Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu no final de agosto de 2017, no município de Jussara, no noroeste do Paraná. Um garoto de 4 anos foi picado na casa da avó por um escorpião e ele foi socorrido, tal, foi para o hospital, foi transferido inclusive para hospitais melhores, né? E ele veio a falecer, né? Ele não resistiu e faleceu. Então, para começar aqui o nosso debate, eu queria que o Léo explicasse um pouco por que que as pessoas têm doenças, né? Ou até mesmo, como esse caso, doenças transmitidas por animais, doenças ou até que levam a óbito, né? Um animal que vem, te pica e você morre, como o escorpião, ou até mesmo um animal maior, por exemplo, um tigre foi lá e comeu a pessoa viva. Por que que esse tipo de coisa acontece no nosso planeta? Para a gente começar o debate, depois a gente vai entrar no caso mais específico do garoto, com certeza, e vamos falar algumas coisas aí interessantes. Então, Léo, você pode comentar para a gente por que que existe tanta doença, tanta moléstia, por que que algumas pessoas são picadas e vêm a óbito? Então, Felipe, a gente sabe que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes para que, através da caminhada evolutiva, possam adquirir conhecimento, experiência e cheguem a espíritos puros, espíritos perfeitos, gozando assim a plena felicidade que eles tanto falam, né? E estando assim bem mais próximos de Deus. Porém, esses espíritos, no começo da sua caminhada evolutiva, eles, por terem o livre arbítrio, né, eles acabam escolhendo caminhos que não são tão certos, né? E todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, ou seja, se hoje a gente erra, amanhã a gente tem que reparar. Então Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, ele dá a chance, dá a oportunidade de todas essas pessoas, todos esses espíritos que erram, uma nova chance de reparar todos esses erros e continuar na caminhada evolutiva, né? Essa ideia que existe o inferno eterno é totalmente absurda e vai contra o que é Deus, né? Deus não poderia fazer isso com as pessoas porque ele não seria infinitamente bom e justo. Então, ele dando essa oportunidade para as pessoas, ele usa de certos meios para que as pessoas consigam reparar o erro que cometeu. Então, dessa forma, ele pode utilizar de um pequeno inseto para causar uma doença, pode usar um ataque de um bicho, né, de um animal, para que a pessoa também sofra alguma consequência de um erro que já cometeu no passado. E tudo isso é necessário para a nossa evolução. Por isso que é bom lembrar também que é importante a gente nos resignarmos diante dessas dificuldades, justamente por isso, porque são coisas necessárias para a nossa evolução. Então, no nosso nível evolutivo, é bem comum acontecer esse tipo de coisa. Todos nós precisamos passar nesse nosso nível evolutivo por provas e expiações, né? Provas são escolhas que fazemos de situações que deveremos passar em determinada encarnação, para que assim a gente consiga aprender e corrigir as nossas pequenas falhas que ainda temos. Já a expiação é mais ou menos como se fosse uma pena, né? Se a gente errou, a gente precisa reparar. Então, os espíritos que erram em uma determinada encarnação, eles precisam reparar esse erro. Então, eles são submetidos a situações complicadas, né? Para que eles consigam reparar o erro que cometeram. Então, nesse caso da criança, né, que foi picada pelo escorpião e veio a desencarnar por isso, isso com certeza é uma prova ou expiação que ele ou até mesmo os pais precisavam passar, né? O que a gente tem que compreender é que nada acontece por acaso, né? Tudo isso tem um motivo, apesar de a gente ter momentaneamente o esquecimento do passado, tudo o que acontece com a gente, todas essas dificuldades que a gente passa, né? Elas são necessárias para a nossa evolução. Com certeza.
Então, todas as coisas que acontecem de ruim pra gente podem ser expiação, ou seja, estamos colhendo algo que a gente plantou, e aí pode ser nessa vida ou de outra vida. Então, se, por exemplo, os pais dessa criança foram negligentes, viram que tinha um escorpião, não fizeram nada, aí nesse caso eles estão expiando um erro da vida atual. Se eles fizeram tudo certo, se precaveram, puseram veneno pro escorpião, fecharam os ralos, tudo, e mesmo assim aconteceu, então tende a ser uma expiação de outra vida, né? Então eles fizeram mal para outras pessoas e agora nessa estão colhendo. Ou pode ser uma prova, ninguém fez mal nenhum para ninguém, mas mesmo assim aconteceu isso com a criança. Então ninguém está expiando por um erro, nem dessa vida, nem de outra vida, mas aconteceu a coisa ruim. Então é porque é uma prova. Algo às vezes até solicitado pelos próprios espíritos antes de encarnar, para que quando encarnassem passassem por isso, e isso seria um atalho para a evolução deles, né? Agora, não estamos, claro, ninguém está julgando se foi uma coisa, se foi outra, não cabe a ninguém julgar isso, né? Quem julga sempre é Deus, exceto, é claro, se há um crime. Aí temos a justiça para julgar e, além disso, Deus também. Mas nesse caso não foi crime, então quem vai julgar é somente Deus. Deus que sabe qual foi a situação, qual que não foi, né? É claro que a gente, sabendo da história, pode sempre ajudar. Como? Orando pelo espírito que desencarnou, que nesse caso era de uma criança, e também orando pelos familiares que ficaram, para que eles sejam fortes, para que eles tenham resignação, para que eles aceitem essa situação e encarem da melhor maneira possível, né? Eu queria agora que o Edu falasse um pouco para a gente que o garoto veio a desencarnar, né? Então, por que ele desencarnou? Deus se distraiu, o escorpião picou ele morreu? Como que é essa situação, Edu? Você pode explicar para a gente? Então, Felipe, você está certíssimo. Porque na realidade é óbvio que Deus nunca está dormindo, essas coisas não ocorrem, né? Essas coisas não acontecem. Nós temos que também analisar que, na verdade, o planeta Terra, ele é obviamente controlado pelo plano superior, que são espíritos que trabalham em nome de Jesus, né? São trabalhadores de Jesus, espíritos do bem. E Jesus trabalha em nome de Deus. E obviamente que todos esses seguem as leis morais de Deus. Então por isso que a gente fala que Deus está cuidando de tudo. Porque a lei de Deus, de amor e de caridade, ela está no universo todo, não só no nosso planeta, né? Mesmo que não seja ele em si que está lá, estão milhares, trilhares de espíritos superiores do bem que trabalham em nome dele. Então, como é dito no livro dos Espíritos, os espíritos superiores eles são como se fossem um só, pois eles todos seguem o mesmo caminho e a mesma didática, né? Então, obviamente, que os espíritos superiores não vão deixar que um bicho, né, pique um menino, né? Ou então que ocorra um acidente, uma bala perdida sem ter um propósito. Então, é claro que isso já estava na programação. É impossível isso ter sido um acidente, entre aspas. Então vamos dizer que até os acidentes, eles estão na programação. Claro que se você pega seu carro, sai por aí bêbado e bate o carro, aí você pode não estar mudando isso, né? Isso não estava na programação e você colocou um acidente em sua vida. Se você utiliza drogas e morre de overdose, você que fez isso, não podemos atribuir à programação. Se você se suicida, também é a mesma coisa, você causou suicídio. Mas tirando isso, todas as outras coisas que ocorrem conosco, eles não ocorrem ao acaso. Existe toda uma sequência, toda uma proteção em cima de nós, né? Inclusive, nenhuma folha cai da árvore sem que o plano superior, sem que Deus queira, né? Sem que Deus permita. Então, todas as coisas são muito bem administradas. Esses processos são como se fossem processos administrativos, né? Então o menino com certeza estava espiando e não tem nada de mais isso, não tem nada de ruim, vamos dizer assim. Porque estava na programação. Por isso que a gente fala, né, que a expiação é quando você tranca um carro na tua casa para ninguém roubar e alguém pula o muro e rouba o carro. Isso é uma expiação, é que você
aquilo que aconteceu, na verdade, está fora do seu controle. Não teria como você impedir aquilo, entendeu? Então isso é uma expiação. Então, pessoal, a gente tem que, obviamente, né, trancar a porta da nossa casa, tomar cuidado com as coisas, viver da melhor maneira possível, tomar as precauções possíveis, né? Se você quer um emprego melhor, se esforçar para buscar um emprego melhor, não dá pra gente ficar jogando a culpa de tudo é expiação. Ah, eu não consigo por causa da expiação. Ah, eu não consigo por causa da expiação. Claro que não. Lembrando sempre que a nossa expiação, ela tem um peso, mas vamos dizer que a nossa expiação seja peso 10 e o nosso esforço seja 11, a gente vai realmente ultrapassar as nossas expiações. Mas é claro que essas mortes decorrentes, assim, principalmente criança, né, que não teve nem tempo de fazer nada, vamos dizer, de errado, elas, sem dúvida nenhuma, elas já estavam realmente na programação. Então, essa é a melhor explicação de Deus, pois não tem como a gente dizer que acredita em Deus e que não acredita na reencarnação. Porque como você vai acreditar em um Deus que, se você acredita em Deus, ele tem que ser totalmente justo, totalmente perfeito, certo? E se ele é totalmente justo e perfeito, ele não deixaria uma criança morrer, ou uma criança nascer sem saúde, outra nascer com saúde. Só dá para acreditar num Deus justo se existir a reencarnação, senão não tem lógica, certo? Somente a reencarnação que explica esse tipo de coisa, que explica a criança que fica doente e morre, que explica a criança que nasce sem saúde, que explica o menino que toma bala perdida ou é picado por algum bicho que venha a falecer e por aí vai. Então, não existe, nesse caso foi um escorpião, né? Mas poderia ser uma cobra, etc, né? Então, tudo está aos olhos de Deus. Essas coisas não acontecem ao acaso. E nós vivemos num mundo de prova e expiação, num mundo de causa e efeito. Então, as coisas que nós fazemos no passado realmente vêm nos cobrar, digamos assim. Mas também isso não é ruim, isso faz parte da nossa evolução. Como todos nós estamos numa caminhada evolutiva e todos nós podemos dizer que o nosso passado não foi bom, porque o planeta antigamente era muito primitivo e as pessoas faziam muitas coisas erradas, nós temos grandes dívidas, então isso ocorre mesmo, né? Isso faz parte, não tem nada de ruim, não quer dizer que o menino foi para um lugar ruim, obviamente que não, nem teve tempo de fazer nada, né? Vamos dizer assim, cumpriu bem a sua programação e faz parte. Nós temos que fazer o nosso melhor e não ficar pensando nisso, se você tem inspiração com isso ou com aquilo. As pessoas sempre me perguntam, né? Eduardo, pergunta para os espíritos qual que é a sua missão, qual que é a missão da pessoa, né? Eduardo, me explica como que eu sei, o que eu tenho que fazer, né? E os espíritos sempre respondem a mesma coisa, não interessa qual é a missão. Porque se você fizer o seu melhor e fizer o melhor de tudo, você não vai precisar se preocupar com qual é a sua missão, porque você vai cumprir todas as suas responsabilidades, todas as suas programações. Pô, Edu, e exatamente sobre esse caso de pessoas que desencarnam cedo, sobre isso ser uma expiação, é interessante no livro 50 anos depois, de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier, quando ele cita lá um rapaz que tem várias vidas e ele morre como criança, né? E aí diz que ele está espiando por um suicídio, quer dizer, ele se matou muitas vidas antes, mas como o suicídio é o pior crime, então a pessoa fica ainda vivendo algumas vidas, ela na primeira já nasce com grandes defeitos, né? Normalmente no órgão que ela afetou com o suicídio, depois ela vai ter problemas menores, aí ela pode ter vidas curtas, por exemplo. Então, uma das possíveis expiações, não estou dizendo que é essa, uma das expiações possíveis para o caso de morte prematura, pode ser sim esse de um suicídio, né? Inclusive, a crença geral aí das religiões é de que as crianças vão automaticamente para o céu, né? É claro que a maioria das crianças não cometeu erros, né? Então, portanto, elas vão mesmo para um lugar bom sempre, né? São bem amparadas e recebidas lá pelos bons espíritos, né? No plano superior. E aí seria interessante, Léo, se você explicasse, porque Jesus fala que o reino dos céus é dos pequeninos. E se você pudesse explicar para o amigo ouvinte, por que ele fala isso? Ele quer dizer que toda criança vai para o céu? É isso mesmo?
Como que funciona? Então, Felipe, em Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16, é dito que foram levadas crianças para que Jesus pudesse tocar nelas, né? E os seus discípulos estavam repelindo aquelas pessoas que estavam trazendo aquelas crianças. E Jesus, vendo aquela situação, ele repreendeu esses discípulos e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E fazendo isso, ele abençoou as crianças, colocando a mão sobre elas, né? Então, como todo o ensinamento do nosso Mestre Jesus, né, todos os ensinamentos dos espíritos elevados, eles têm um elevado grau de conhecimento, de ensinamento para todos nós, né? Então, quando Jesus fala isso, ele não está se referindo especificamente às crianças, mas ele está se referindo à pureza do coração das crianças, né? E ele fala das criancinhas como o símbolo dessa pureza, né? Essa pureza que ela é inseparável da simplicidade e da humildade. O capítulo que fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo é falado que parece até ser injusto falar dessa forma, né? Que as crianças são puras de coração, porque as crianças também são espíritos de longas datas, né? Que já vieram errando de alguma forma, já são espíritos que estão reencarnando e algumas com bastante erro. Mas essas crianças, no princípio da existência na matéria, elas desconhecem toda a maldade porque ainda não têm as suas faculdades todas formadas, né? Todo o seu conhecimento, os ensinamentos formados. Então as crianças não têm como manifestar nenhuma tendência perversa, né? E por isso tem uma imagem de inocência. Então Jesus, nessa passagem, ele não disse de maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para essas crianças, né? Mas sim para aqueles que têm semelhança com elas, ou seja, que são puros, que têm essa pureza no coração. Vale lembrar também que essas palavras de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, que é tão sábia, né? Ela também se refere para aqueles que estacionam, que estão, né, nos círculos inferiores. Ou seja, Jesus atrai para si, para esclarecer esses espíritos, não somente as crianças, né, mas sim os adultos que estão na infância da inteligência, da compreensão. Então ele chama para si os fracos, os escravizados, os viciosos, todos aqueles que estavam e estão nos círculos inferiores. Então Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança das crianças, né, para que através dos seus ensinamentos eles pudessem retomar a caminhada evolutiva rumo a espíritos puros. Então Jesus ensina a todos nós o caminho certo que devemos seguir para esse objetivo. E ele queria, nessas palavras, trazer esses espíritos que estão em círculos inferiores para que eles, com a inocência de uma criança, pudessem ser abertos a esses ensinamentos, compreendessem e seguissem todas essas orientações para que pudessem trilhar no rumo do bem, trilhar no caminho certo. Perfeito, Léo. E para finalizar o nosso papo aqui, eu queria contar uma história que aconteceu aqui com uma família que eu conheço e ela ilustra bem a situação. É mais ou menos parecida com essa. Por quê? Porque muitas vezes essa criança ela pode estar espiando, sim, como até eu falei, o caso de um suicídio em outras vidas, né? Já bem antigas, né? Não a última, provavelmente. Ela pode estar espiando alguma coisa, ou não, né? Pode ser só uma prova. Mas o que é interessante desses casos, né? A criança sofre, claro, né? Então, ela sofreu, ela teve um desencarne, ela vai ter que passar por um aprendizado ao desencarnar, ela vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Um sofrimento, seria uma morte prematura. Vamos dizer que é um sofrimento para o espírito, que ele vem aqui na Terra e rapidinho tem que voltar. E normalmente ele já sabe antes de vir que ele vai ter que voltar rápido. Então, para ele, de certa forma, tem esse sacrifício aí, né? Só que acaba sendo muitas vezes, como nesse caso da criança que veio a óbito, e no outro exemplo que eu vou contar,
mais difícil ainda para a família da criança. Então, muitas vezes a criança, igual nesse caso, a criança foi picada, deve ter desmaiado, foi para uma UTI, ficou sedada, depois desencarnou. Ela nem sofreu tanto, né? Só que para os parentes que perdem um ente querido, principalmente se eles não são espíritas, não compreendem bem a morte, e também se eles não têm conhecimento, então não entendem que é porque era chegada a hora dela, muitas vezes para esses parentes o sofrimento é muito grande. Então eu vou citar um outro caso, que é esse da família que eu conheço, minha amiga, que eles tinham uma criança, um filho de 2 anos, teve que fazer uma cirurgia no coração. Claro que para ele foi complicado, ele teve que ficar 1 mês sem poder brincar, passou uma semana no hospital, era uma coisa que não é uma coisa que a criança gosta de fazer, né? A criança quer ficar brincando. Só que para ele era um sofrimento pequeno, vamos dizer. Ele, passado um tempo, já nem lembra mais, ficou tanto tempo no hospital, ficou sem poder brincar. Agora, para a família dele, para os pais, os tios, os parentes mais próximos, os avós, foi um sofrimento maior, porque eles tiveram já uma angústia antes da cirurgia, de saber que a criança ia ter que operar, depois durante a cirurgia, inclusive ficaram orando muito, pelo que eu sei, e aí depois da cirurgia, no pós-operatório, ficam com dó da criança, vendo ela na UTI e tudo mais. Então, muitas vezes, o sofrimento acaba sendo maior para a família da criança do que para a criança propriamente dito. Então, vamos supor, como eu citei, que o caso da criança foi de um suicídio, né? Então, essa criança está terminando já de pagar, né, por esse suicídio, essa expiação. E por que esses pais, os avós, os tios, quem mais sofre, os irmãos dessa criança, por que eles têm que sofrer até mais do que essa pessoa? Provavelmente, nesse caso, pegando esse exemplo aí que eu dei, eles foram as pessoas que incentivaram ele a se matar na outra vida, ou provocaram nele alguma angústia que levou ele a cometer esse ato. Então, a gente sabe que essas pessoas não são parentes dele, não tem esse grau de parentesco dele por acaso. Nada é por acaso, né? A gente nasce na família certa, na cidade certa, no emprego certo. Deus não erra o nosso endereço, Deus não erra nada, muito menos onde ele coloca cada um de nós. Então, se ele colocou uma criança que ia desencarnar cedo para um casal de pais, é porque esses pais têm que passar por isso. Seja isso uma prova ou expiação, né? Não estamos dizendo que foi uma coisa ou outra. Estamos só ilustrando situações que podem ser o que aconteceu, né? Inclusive essa criança que eu citei, ela operou, deu tudo certo e graças a Deus ela ficou muito bem e hoje ela tem uma vida normal como quem não teve problema nenhum, como quem nunca operou. Ela vive como se ela tivesse já nascido boa, né? Dessa questão aí do coração dela, tá certo? Com isso finalizamos o programa de hoje. Agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 91 9987 2390. Eu vou repetir. 91 9987 2390. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.